relações ecológicas. Esta é Bianca, mas pode chamá-la de Bia. Esta é Liane, mas pode chamá-la de Lia. Olha elas aí, estudaram juntas desde sempre. E agora elas vão nos contar um pouco sobre relações ecológicas. Com a orientação do professor de biologia favorito. Protocooperação é uma associação entre indivíduos, em que ambas as espécies se beneficiam, mas uma pode viver independentemente da outra. Bia, você sabe dar um exemplo? Deixa eu pensar. Já sei, o melhor exemplo que eu tenho de protocooperação é entre eu e meu irmão. Ele faz meus trabalhos escolares e eu lavo a louça no dia dele. Nenhum sai prejudicado, todos saem felizes. Não liga não, gente, é claro que ela está brincando. Mas um bom exemplo de protocooperação é o que ocorre entre o caranguejo ermitão e a anêmona do mar. Veja na figura abaixo. O caranguejo ermitão ocupa conchas de moluscos abandonadas. As espertas anêmonas do mar se instalam sobre a concha. Então, quando o caranguejo se locomove, a anêmona pega uma carona, aumentando assim sua área de busca por alimentos, já que ela vive fixa a substratos. Mas a anêmona faz sua boa ação, protegendo o caranguejo contra predadores, devido à presença de suas células urticantes. No período da tarde. Agora é minha vez. Quero ver se você acerta essa. O inquilinismo é uma relação ecológica, em que indivíduos de espécies diferentes interagem, porém apenas uma espécie se beneficia da interação, e a outra não é prejudicada, nem beneficiada. Me dê um exemplo. Tô pensando. Já sei, o tio da Bia e aquele papagaio que não desgruda dele, pois fica o tempo todo tirando o piolho da barba dele. O tio é beneficiado com isso, certo? Muito engraçadinha, falou mal da minha família. Essa vai ter troco, me aguarde. Mas agora falando sério. Um exemplo de inquilinismo são as bromélias, que crescem no tronco de outras árvores, sem retirar delas nenhum nutriente, veja a figura ao lado. Elas são favorecidas com a captação da luz do sol para fazer fotossíntese. No mesmo dia, só que à noite. Vai ter troco, é? Olha a minha cara de medo. Agora vê se desvenda essa. Parasitismo é uma relação interespecífica em que um dos envolvidos é prejudicado. Nessa interação, um organismo parasita se instala em outro hospedeiro, com o objetivo de se alimentar dele. Dê um exemplo. Essa é muito fácil. A colega de sala da minha prima, que só vive colando dela nas atividades e provas. Gente, aquela garota é uma parasita. Fala sério, amiga. Você pode fazer melhor que isso. Tá bom, então lá vai. Um bom exemplo de parasita é o tio da Lia, que nunca põe créditos no celular e depois fica pedindo o celular dela emprestado para fazer ligações. Então a Lia fica com cara de espanto, quando percebe que seu celular está sem créditos. O cara é o maior mão de vaca em que eu conheço. Amiga, agora você pegou pesado, hein? Que falsa que você é. Posta logo uma foto no teu Falsagram e curte você mesma. Outro dia lá em casa você adorou as brincadeiras dele e o achou muito legal.
mas vamos falar do que importa, né? Um bom exemplo de parasita são lombriga solitária, piolho, etc., que vivem no corpo de outra espécie, sugando os nutrientes. Vermes, que nojo. Nojo mesmo é quando eu vejo o meu irmão namorando a sua irmã. Quanta melosidade. Eca! É mesmo, é Duda daqui, Léo dali. Um não vive sem o outro. Se eles fossem uma relação ecológica, qual você acha que eles seriam? Acho que eles seriam uma simbiose, também conhecida como mutualismo obrigatório, na qual as espécies associadas dependem permanentemente uma da outra, não conseguindo sobreviver sem a presença do outro indivíduo. Duda e Léo são assim. Comparação perfeita. Mas falando sério, qual seria um exemplo de simbiose na natureza? Os líquens, eles são formados pela associação entre algas e fungos. Os fungos fornecem às algas água e nutrientes absorvidos do meio, enquanto as algas lhes fornecem açúcares produzidos na fotossíntese. No dia seguinte, Vê se acerta essa. Comensalismo é um tipo de relação ecológica interespecífica, pois ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação ecológica, nenhuma das espécies envolvidas é prejudicada, porém apenas uma se beneficia. Não, fala sério. Você acha que eu não sei? Comensalismo é o que ocorre entre os leões e as hienas. As hienas são carnívoras, elas acompanham os leões a uma distância segura. Depois que os leões caçam e se fartam, abandonam as carcaças da presa, então as hienas entram em cena e devoram os restos deixados pelos leões. Tô te estranhando. Você não vai fazer nenhuma piadinha dessa vez? Eu é que não te entendo. Quando eu falo sério, você quer que eu faça piada. no dia seguinte. Agora eu te desafio a responder esta sem fazer piada. Tá bom, então manda. A competição é uma relação ecológica desarmônica que ocorre quando organismos da mesma espécie, ou de espécies diferentes, competem por um determinado recurso. Dê um exemplo. Muito fácil. Aquela menina da nossa sala, que vive competindo com as outras para ver quem é mais popular, etc, etc. Gente, ela tinha aceitado o desafio, mas não durou nem um minuto. Foi mal, Lia. Desculpe, é que eu não pude evitar. Mas não me ocorre nenhum exemplo agora. Na real, um bom exemplo disto são animais que disputam com o outro pelas fêmeas. Só para complementar e polemizar, alguns meninos e meninas também fazem isso. Bia dormiu na casa da Lia. Amiga, agora eu tenho uma relação ecológica bem legal pra gente comentar. Fala, que eu sei tudo, estudei bastante. O que é sociedade? Que engraçada que você é. Estávamos estudando biologia,
Então você mudou de assunto de repente. Mudei? Como assim? Sim, você mudou para a sociologia, perguntando o que é sociedade. Não mudei de assunto não. Sociedade é uma relação ecológica que traz grandes benefícios, pois nela há divisão do trabalho e cooperação entre os membros do grupo. Um exemplo é a colmeia, a sociedade das abelhas. Vixe! Agora fiquei com vergonha. Era uma coisa tão simples e tão óbvia. Vou até me esconder atrás desse livro. Mas, agora eu também tenho uma. Colônia é uma relação ecológica, em que organismos de uma mesma espécie estão unidos fisicamente, como se fosse um só indivíduo. Me dê um exemplo. Estrela do mar? Ouriço do mar? Sim. Tá esfriando, igual a este copo de café na sua mão. Já sei. Animais selvagens. Ok, assumo. Não sei. Qual é o exemplo? Sim. Esqueci. Vou procurar no livro, já te conto. Existem vários exemplos de colônia: bactérias, animais marinhos, tais como a caravela, corais, anêmonas, esponjas do mar, etc. No dia seguinte no colégio. É isso aí, galera! Quantas relações ecológicas interessantes foram vistas neste vídeo, não é mesmo? Façam uma lista delas em seu caderno, buscando o significado e os exemplos. Ah! E não esqueçam de assistir a segunda parte desse vídeo, está imperdível!